O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 11 de abril de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque é sábado. E sábado é dia da tradicional feijoada com aquela réstia mágica de coentro por cima, em companhia de uma deliciosa geladinha. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, regressamos ao estudo deste livro aqui, desta obra, a história original Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, uma mensagem mediúnica trazida através do mestre Ryu-Hokawa, do escritor Ryonosuke Akutagawa. Bem, e hoje nós vamos entrar no embate dentro de uma mesma instituição entre a ciência de verdade e a ciência de mentira. A ciência de mentira é a implantação de narrativa, de um doxa. E a ciência de verdade é o que? É a análise empírica de fatos a fim de estabelecer padrões. A de mentira que foi instrumentalizada, aliás, o termo ciência, que é a ciência de mentira, sem a mentira, foi instrumentalizado a partir da pandemia para cá. Aqui no nosso país também ocorreram, mas aqui no Brasil foi utilizado para atacar o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, eles não tinham compromisso nenhum com a verdade e começaram a usar um monte de balela a fim de prejudicar o desempenho do governo do presidente Bolsonaro, porque aqui, infelizmente, esse é um país repleto de canalhas. Fala-se que no Brasil se nasce um otário a cada dia. Se nasce um otário a cada dia, no caso dos canalhas, uns 10 a cada minuto, que não é possível ter tanto canalha num lugar só. Em todo caso, vamos ao texto de hoje, conversaremos mais na sequência. Mas só fazendo mais um adendo em relação à questão da ciência, para você ter uma ideia de como ela foi instrumentalizada. Nesse período, num canal TV a cabo, entrou um programa aí que era apresentado por uma cidadã lá, que a gente não sabia se ela estava rindo ou engasgando. Você tem uma ideia do nível da figura. Que ela falou, não, é o primeiro programa de ciência e tecnologia da TV brasileira. O que levava lá? Levava cientista? Não, levava esse pessoal que não arranja emprego e fala que é humorista. Esse país aqui é triste, fala dos canalhas. Então, e tem o trouxa que acha que é canalha. Então o Brasil é o único país do mundo onde o humorista quer ser levado a sério. Mas esses caras aí, eles não sabem fazer humor, então eles tentam falar alguma coisa que
que os façam parecer pessoas cultas. Mas eles são maus atores, não são humoristas e péssimos atores, porque eles não convencem ninguém de que são pessoas cultas. E, ademais, também levavam gente lá para ficar jogando bala dentro de garrafa de refrigerante para explodir, falando que essa babaquice é ciência. Seria muito mais proveitoso pôr um cara com realejo lá e um macaquinho dançando do lado. Aí você poderia analisar se o macaquinho consegue acompanhar o ritmo do realejo. Em todo caso, vamos para o programa de hoje e conversaremos mais na sequência. No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, há a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Todavia, durante a mensagem, Akutagawa fala que há muito tempo existe uma teoria de que há um espaço oco abaixo da Terra chamado Shambhala. De Shambhala tratarei disso no próximo programa da série. Hoje vamos ficar com essa teoria. Porque existe a teoria da Terra plana, da Terra convexa, da Terra redonda. Até agora ninguém conseguiu provar isso. Eles mostram umas imagens de CGI, mas nem um afegão médio está mais caindo nessa lorota. Mas vamos tratar da famosa teoria da Terra Oca. Em 26 de outubro de 2023, no site da Royal Society, essa instituição em que vai ocorrer o embate entre a ciência de verdade e a ciência de mentira, no site da Royal Society, publicado foi o artigo de autoria de John Bushell, alcunhado de Halley magnético. Esse é o Halley do cometa. Lendo-se que a Royal Society possui 2 retratos de Edmund Halley, um dos anos 1690, que foi pintado por Thomas Murray, e mostra Halley na casa dos 30 e poucos anos, e outro de 1736, do artista Michael Dahl, que mostra um Halley muito mais velho durante seu tempo como astrônomo real. Em ambas as pinturas, Halley é postado segurando uma representação de seu trabalho científico. Nota, esse é o famoso ovo de Páscoa. Para um melhor entendimento, assista ao programa Guerra Cultural, diversas formas artísticas e seus impactos, easter egg, ovo de Páscoa, cujo link está na descrição. Sendo que o retrato de 1690 mostra com um diagrama de uma órbita elíptica, numa referência à pesquisa astronômica que definiu grande parte de sua carreira científica inicial. Essa órbita elíptica, dentro dela, ele fez a famosa previsão da rota do cometa, que ele fazendo uma órbita elíptica, ele voltaria à Terra em um determinado, ele passaria perto da Terra em um determinado espaço de tempo. Isso daí é aquilo que o Stephen Hawking fala de quando um pensamento deixa de ser uma teoria para se tornar uma tese, uma realidade. Quando ele é capaz, quando se é possível fazer uma previsão por meio dele. Ou seja, a teoria, o que antes era uma teoria da órbita elíptica, Halley fez. O Halley fez previsões e essas previsões comprovaram que isso passaria a vigorar como uma verdade. Ok? Um catálogo de estrelas que ele criou enquanto estava em Santa Helena e o ajudou a garantir sua eleição para a Royal Society em 1678, aos 22 anos. A pintura de 1736 talvez seja mais interessante, porque a figura que Halley segura vem de um artigo publicado na Philosophical Transaction of the Royal Society, Philosophical Transaction of the Royal Society de 1692, sob o título de Um Retrato da Causa da Mudança da Variação da Agulha Magnética com uma hipótese da estrutura das partes internas da Terra.
um relato da causa da mudança da variação da agulha magnética com uma hipótese da estrutura das partes internas da Terra, o que propôs um modelo único da estrutura interna da Terra como forma de explicar por que o norte magnético não era fixo, porque ele notou, isso aqui que eu falei, análise empírica, ele reparou que quando você pega a bússola não aponta diretamente para o norte, ela fica variando. Há uma suposição de que ali é o norte. Aí ele falou, alguma coisa está errada. Mas vamos lá. Dado que é o diagrama de uma esfera cercada por 3 círculos concêntricos grossos, como uma representação de um suposto interior planetário que foi imaginado por Halley. O modelo de Halley do interior da Terra assume a forma de uma série de esferas ocas ao redor de um núcleo central. Seu argumento era de que o exterior da Terra tem seu próprio polo norte e sul magnéticos, mas que deve existir 4 polos no total. Sendo que no centro da Terra oca haveria um núcleo que teria seus próprios polos norte e sul. Se esse núcleo girasse a uma velocidade diferente da externa, então as interações entre os polos dariam origem às mudanças na declinação magnética que são observadas com uma bússola. Ou seja, a bússola consegue captar cada um desses 4. Então, eles estão girando em velocidades diferentes, provavelmente para lados diferentes, e isso que acaba gerando a questão até a força gravitacional. Antes de seguir, vamos começar a tratar do que eu chamo de erro conceitual forçado. Dado que o doxa científico se baseia em uma seleção intencional das evidências. Nota, seleção intencional das evidências, ou seja, existem evidências que eles aceitam ou não. Ou seja, se considera aquilo que beneficia uma narrativa e se desconsidera aquilo que a desestabiliza. Ou seja, isso não é ciência, isso é implantação de narrativa. Você pega aquilo que está sendo observado e se não ajuda nisso, você descarta. Em vez de procurar analisar tudo para chegar à verdade, não. Ok? Na pandemia nós vimos isso. Tem coisa que eu não posso nem falar aqui, mas tivemos o caso da hidroxicloroquina. Ocorreram análises à época empíricas de que esse produto combatia o coronavírus. Mas não tem base científica. Se não tem, vocês vão procurar, porra! Vocês vão fazer teste de controle. Vão chamar gente para examinar a coisa. É assim que se faz ciência. Não, mas a gente descarta. Como é que vocês estão descartando se teve gente que tomou essa porra e não se contaminou ou se recuperou da doença? Vocês têm que analisar isso. Não pode. Pode. Isso daí é charlatanismo, é teoria da conspiração. Vai pra puta que pariu, meu. Deixa chamar isso de ciência, meu. Voltando, ao supor a existência de um núcleo central, Halley já tocava, na verdade, muito antes de alguém poder prová-lo. Nota, ninguém pode prová-lo, dado que oficialmente ninguém consegue alcançá-lo. Sim, oficialmente ninguém foi ao centro da Terra. Lembra do livro lá do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra? E Bush se contradiz ao tentar justificá-lo. Atenção agora. Halley já tocava, na verdade, muito antes de alguém poder prová-lo, pois o núcleo da Terra só foi evidenciado de forma conclusiva. Como é que algo pode ser evidenciado de forma conclusiva? Em 1906, com base em medições de ondas de choque de terremotos feitas por Richard Oldham. Ademais, isso na opinião dele, naquela época acreditava-se que todos os planetas deveriam ser capazes de sustentar vida. E Halley argumentava que colocar mais criações dentro da Terra era simplesmente um uso eficiente do espaço para um Deus todo-poderoso. Nós mesmos, nas cidades, onde somos pressionados por espaço, geralmente construímos muitas histórias, uma sobre a outra, acomodando assim uma multidão muito maior de habitantes, disse o cientista. Sim, são os prédios, o sistema de puleiro. Onde tinha uma casa com a família, você constrói um prédio com 300 mil andares
e vai caber 300 mil famílias lá, gente. Sabe? Então, eles veem com essas coisas, ou seja, e quando ele fala de evidência conclusiva, eu quero falar, cara, não existe evidência conclusiva, porque a evidência leva a um direcionamento. Se você não consegue fazer uma previsão a partir daquilo, aquilo continua no campo especulativo. E a questão da evidência é o seguinte, pode surgir uma outra evidência aqui que descredencie esta, como no caso da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina surgiu balançando as teorias apresentadas, e o que os caras fizeram? A gente descarta isso aqui, ó. Não interessa. E chama essa pessoa de ciência e quer que a gente leve essa gente a sério. Quer que essa gente seja levada a sério. Esses daí que são os humoristas. Isso aí que são os verdadeiros humoristas. Só dá pra dar risada de uma coisa dessa. Risada primeiro da palhaçada que eles fazem. Segundo, deles quererem que essa palhaçada seja levada a sério. Né? Que não é possível um negócio desse. Mas vamos continuar, que daqui a pouco nós vamos voltar para a questão mística. Esse é um embate dentro da Royal Society, gente. Nota, para um melhor entendimento sobre as civilizações que vivem dentro da Terra, assista ao programa Verdade Alienígena, UFOs captados por câmeras do povo formiga, cujo link está na descrição. De volta ao depoimento de Akutagawa, não está claro se realmente é oco, mas pode ser um mundo espiritual no interior da Terra, como o mundo espiritual que discutimos antes, ou seja, é uma egrégora. Para o melhor entendimento, veja os programas Verdade Alienígena, UFOs captados por câmeras, o planeta Marte, Verdade Alienígena, UFOs captados por câmeras, a paisagem de Marte, Verdade Alienígena, UFOs captados por câmeras, a evolução marciana, cujos links estão na descrição. Sim, a gente tem que entender, aqui ele está falando de uma egrégora de Shambhala. Existe a Shambhala fixa e a Shambhala egrégora. Assim é em cima como embaixo. Assim é no céu, que seja feita a vossa vontade, tanto da terra como no céu, tanto no céu como na terra. Ou seja, é uma forma pensamento. No plano atemporal é uma forma pensamento. No plano atemporal é uma forma de pensamento, no plano temporal é uma forma real. As evidências da Terra oca. Nós temos evidências. E lá em cima é uma forma de pensamento, ou seja, isso já é uma evidência de cunho místico, mas não vale com base científica, porque você precisa ir um pouco mais além. Mas existem as evidências da Terra oca. O famoso diário do Almirante Byrd. Ele fala que o avião dele entrou para dentro da Terra. Tem um relato disso lá. Tem um relato. Entrou dentro da Terra. Ok? Ou seja, se é em cima como é embaixo, se existe uma egrégora que parece subterrânea no plano astral de Shambhala, é porque existe uma egrégora real aqui. Nós vamos tratar mais para frente. Mas eu só quero colocar esse ponto. Aí o pessoal perguntou, Matheus, mas esse embate científico não é proposital justamente para esconder a Terra oca? Para esconder essa informação? Eu não duvido, cara. Não há dúvida disso. Ontem eu estava no Viana, estava conversando com um amigo meu lá, e entrou essa questão dessas guerras que estão acontecendo. Cara, nós estamos distante disso. Essas guerras são do interesse de quem está no topo da pirâmide hierárquica da humanidade. Esse pessoal que está escolhendo o que fazer com o mundo, faz e não faz, e faz e desfaz, eles fazem o que eles querem. Nós estamos na base da pirâmide. Eles somos definidos até como escravos. Somos os escravos. Porque a gente só tem como opção. Quais são as opções que eles dão para a gente?
trabalhar, pagar imposto e depois se aposentar. E só, vocês não precisam saber mais de nada. A gente conta para vocês, a gente diz para vocês que a Terra não é oca, que a Terra não é plana, que a Terra não é uma bola. Se vocês quiserem mudar a forma da Terra mais para frente, eles mudam. Por enquanto é uma bola, mas teve um período da história que ela foi plana. E tinha gente que falava que a Terra era redonda. Tinha gente que naquela época falava, mas o barco vai lá e ele some no horizonte, só pode ser redonda. E aí? Não, você é teórico da conspiração, a Terra não é redonda, ela é plana. Depois eles mudaram o negócio, para lá e assumiram a Terra redonda e falaram, não, é mais plana. E aí eles vão mudando a forma da Terra de épocas em épocas de acordo com a conveniência dela. E aqui nós aqui embaixo, ó, só trabalhando para pagar imposto. E eu falei, por que eu pago imposto? Para sustentar o governo, cara? Não precisa de governo. Eu ainda sou anarquista, eu não quero governo. Eu não preciso sustentar governo. Agora, o Halley era um cientista, esse é um cientista. Ele encontrou uma deficiência na bússola, no ponteiro da bússola, e formulou uma teoria de que a Terra era oca. Por isso, esses vários polos magnéticos do interior da Terra não garantiu que a estabilidade da agulha da bússola. Ela ficava instável por causa disso. E esses giros que gerariam as forças magnéticas que se chama de gravidade. Aí vem lá Royal e fala, não, o cara já provou lá, ele encontrou, como é que ele falou aqui, mano? Ele encontrou aqui, ó, uma evidência conclusiva. Como é que algo pode ser evidenciado de forma conclusiva? Ou seja, o que eles chamam de ciência é um grande papo furado. E por aqui eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto. E a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade. Ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester, para os adultos. E o link do meu curso, Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para arrecadação de fundos por via direta. O apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Eu tive uma grata surpresa, estamos sendo assistidos, sabe aonde? Em Mumbai. Mumbai, hein, meu? A Índia. Caramba, meu. Tá muito legal isso, hein? Bem, aí tem como eu falei, tem o PayPal, pô, pessoal de Mumbai. Força aí no PayPal para ajudar o Cuesta. Aí tem o link da boutique do Cuesta, pra você comprar sua beca de conservador. O link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí vamos lá. Guerra cultural, diversas formas artísticas e seus impactos. Easter egg, ovo de Páscoa, verdade alienígena, UFOs captados por câmeras, o povo formiga e verdade alienígena, UFOs captados por câmera, o planeta Marte e, por fim, verdade alienígena, UFOs captados por câmera, a paisagem de Marte e, agora sim, verdade alienígena, UFOs captados por câmeras, a evolução marciana. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E aí, como vocês já sabem, eu vi ontem o link do grupo do Cuesta no Getter. Aí tem o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros. Próximo evento, o grande conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo. Inefáveis Deus, no sábado, dia 18 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 18 de abril de 2026, às 18 horas, o grande conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo. Inefáveis Deus.
Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!